Olá pessoal do Mundo Cervejeiro, bem-vindos. Esse é o canal Chopps e eu sou o Carlos Frederico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a produção e confecção de receitas de cerveja em casa. Vem com a gente. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer ao pessoal da área de saúde que estão aí dando a vida na linha de frente, combatendo essa pandemia que é o Covid-19. Ao mesmo tempo também quero estender esses agradecimentos a todo o pessoal que não pode parar e que tem que ficar trabalhando nos serviços essenciais. O pessoal da área de segurança, bombeiros, policiais, pessoal da limpeza pública, pessoal da água, luz, telefonia, pessoal da área de alimentos. Fica aqui um agradecimento de coração para todos vocês. E também, por último, ao pessoal que está em casa colaborando, contribuindo para que a gente possa frear a propagação dessa pandemia. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre como fazer receitas de cerveja em casa. Procurei juntar material que eu tinha sobre produção de receitas caseiras e vou apresentar isso aqui para vocês hoje. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu seguia literalmente a receita que eu tinha na mão. Eu tentava reproduzir o máximo possível, claro, dentro das limitações da gente. Muitas vezes a gente tem limites com insumos, a gente não consegue o insumo que a receita apresenta, e muitas vezes a gente também não tem o equipamento para poder fazer aquela receita do jeito que está detalhado, escrito nela. Mas durante muito tempo eu tentei me aproximar o máximo possível das receitas que eu tinha. Depois chegou uma hora, a gente começa a se achar, as cervejas estavam funcionando, estavam saindo boas. Então vamos jogar as receitas no lixo e vamos tirar da cabeça da gente. Então a gente começa a criar, começa a brincar com aquilo que a gente tem. E assim fiz também várias cervejas dessa forma. Algumas deram certo, outras não deram tão certo e outras não deram certo de jeito nenhum. Me lembro que eu fiz uma vez uma receita de cerveja com baunilha, que nossa, ninguém conseguia tomar aquilo. A baunilha ficou exageradamente exagerada. Bom, e depois de um tempo de criatividade, voltei então a tentar, como é que eu vou dizer assim, juntar as duas partes. Tanto tentar seguir a receita, mas também dar um toque de inovação nela, alguma coisa que diferenciasse. Então está mais ou menos nesse equilíbrio, entre seguir algumas receitas que me interessam, mas também adaptar elas e de repente adequar elas ao meu paladar, ao meu gosto. Dessa forma então eu chego nessa apresentação aí que eu vou mostrar para vocês, que eu intitulei ela de Fazendo Receitas de Cerveja em Casa. Dicas e toques. Eu tentei então com isso colocar no papel uma estratégia, uma forma de você atacar o problema de produzir a sua receita de cerveja em casa. Bom, além disso, já de cara eu vou avisar vocês que, em hipótese nenhuma, isso aqui é a verdade absoluta, nem é como tudo tem que ser feito. Isso aqui apenas é uma rota, uma estratégia que na minha cabeça funcionou desse jeito. Então, para mim, particularmente, funciona desse jeito eu fazer as receitas. Tá? Então, sinta-se à vontade para discordar, mudar ou concordar com qualquer coisa que vai ser apresentada nesse vídeo. Beleza? O material que vocês estão vendo, ele foi baseado principalmente nesse livro Brew Your Own, Big Book of Home Brewing,
Ele é um livro de 2017, americano. Também algumas coisas que eu tirei do programa Beer Smith e do Guia de Estilos BJCP 2015, versão de 2015. Primeira coisa é a gente entender qual que é a das receitas, por que a gente precisa delas, como fazer elas e será que a minha receita está certa ou não? Bom, vamos lá. Respondendo de trás para frente. Será que ela está certa? Será que a minha receita está certa? Isso vai depender muito de qual é o seu objetivo. Se o objetivo é fazer uma receita que reproduza fielmente um estilo ou uma marca de cerveja, então você tem um parâmetro com o qual se basear. Então você tem que comparar se aquele seu produto final se aproximou com a cerveja ou com o estilo que você estava objetivando produzir. Se é uma receita que é a sua cerveja, que você acha que está correta, então tenha certeza que está correta. Tá? Não tem por que a gente ficar amarrado em qualquer guia de estilos do BJCP ou qualquer outro, tá bom? Como que a gente vai fazer essa receita? Então, é importante aqui a gente destacar que a receita são as minúcias, é o passo a passo, é o que colocar, quanto colocar, quando colocar, como colocar, ou seja, quanto mais detalhada ela for, melhor vai ser para você depois. E finalmente, por que você precisa de uma receita? E aqui eu vou me ater a 2 pontos. Primeiro, a questão da reprodutibilidade. Então eu tenho que ser capaz de refazer aquela cerveja que eu fiz há 1, 2 ou 3 anos atrás e que agora eu quero de novo. Então, reprodutibilidade, a capacidade de você repetir aquilo que deu certo, que você fez algum tempo atrás. O segundo aspecto é a evolução, a melhora. Então, se eu produzir uma receita, fiz ela, cheguei na cerveja final, provo a cerveja e vejo que alguma coisa não está correta nessa cerveja, seja no amargor, seja no sabor, na carbonatação, na coloração, na retenção da espuma, no teor alcoólico, no corpo da cerveja, onde for, alguma coisa não está batendo com o que eu quero. E aí eu posso voltar naquela receita e interpretar ou reinterpretar ela para poder alterar os parâmetros, alterar a receita, para eu me aproximar mais ainda do meu objetivo. Dessa forma, então, acho que a gente resume mais ou menos qual que é a funcionalidade das receitas. Bom, a gente vai tomar do livro Brew Your Own, e eu gostei muito dessa abordagem, dessas 4 etapas que ele separa como os passos para se fazer uma receita de uma cerveja. A primeira coisa é definir um objetivo para ela. A segunda coisa é pesquisar e provar aquele seu objetivo, aquela cerveja que você quer fazer, ou aquele estilo de cerveja que você quer fazer. Terceiro ponto é fazer a sua receita e o seu processo, a sua abraçagem. Quarto e último ponto é provar o seu produto final, compartilhar com outras pessoas e receber feedback, críticas e sugestões de volta. Vamos pegar o primeiro, então, o primeiro passo, que é definir o seu objetivo. Então, eu tenho que saber por que eu estou fazendo isso. Qual que é o meu objetivo na produção dessa cerveja? Eu estou atrás de alguma coisa especial, um gosto, um sabor, aroma, particulares. Ou eu quero fazer um clone de uma cerveja que eu gosto muito. Por exemplo, eu adoro cerveja tal. Então eu quero fazer ela dentro da minha panela. Ou eu quero fazer uma cerveja para um evento. Vai ter uma confraternização
os colegas da faculdade. Então eu vou fazer uma cerveja para isso. Ou uma cerveja para um concurso, ou uma cerveja para uma celebração, para um aniversário, para uma formatura, para um casamento. Você tendo o seu objetivo esclarecido, coloca isso no papel, escreve 2, 3, 4, 5 frases, bota aquilo que você está botando na tua cabeça, aquilo que você tem na tua cabeça, ponha isso no papel, materialize. E aqui eu enfatizo muito, isso é muito importante. Quando a gente bota as coisas no papel, a gente tira das ideias para o mundo do concreto, para o mundo da realidade. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa concretizar as nossas ideias, torná-las materiais. Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer é pesquisar e provar aquilo que eu estou querendo, aquele meu objetivo. Então eu posso recorrer aí ao guia de estilos, que me dá uma série de itens a serem considerados. Vou usar o BJCP, porque é o mais conhecido de todos nós cervejeiros. E lá no BJCP, para cada estilo de cerveja, você vai ter uma impressão geral, o aroma, a aparência, o sabor, a sensação de boca, comentários, a história do estilo, os ingredientes, importantíssimo para a gente, comparação com outros estilos próximos, as estatísticas e alguns exemplos comerciais daquele estilo. Além disso, a gente pode recorrer a livros, receitas online, a internet está aí para ajudar a gente nisso, e ao mercado local, de preferência, ou não, onde a gente vai poder buscar aquele estilo, aquela cerveja que a gente está querendo transformar em nosso objeto. Terceiro ponto, nós vamos fazer a nossa receita e o nosso processo de braçagem. Então nós vamos selecionar os ingredientes, que vão ser os maltes, os fermentados, os lúpulos, os fermentos que a gente vai utilizar e os adjuntos. Vou definir os meus processos de braçagem, minha mostura, minha fervura, minha lupagem, minha fermentação, minha maturação, meu envase, como que eu vou fazer, a quantidade que eu vou produzir, tudo isso a gente vai definir aí. É importante que a gente tenha um diário do dia de braçagem. Tudo que aconteceu. Eu queria colocar 4 kg de malte pilsen, de repente quando eu abro o saco que eu olho, só tenho 3. Então, ao invés de malte pilsen, eu olhei, tinha um Viena aqui, vai o Viena junto. Então, essas coisas, essas mudanças têm que estar escritas. Fazer nota sobre o processo. Era para deixar 1 hora da mostura, você deixou por 1 hora e 20 minutos. Ou era para ficar a 66 graus, ficou a 68. Qualquer coisa fora do programado deve ser anotada, bem como você deve anotar os volumes, os tempos, as temperaturas, as massas, o volume de perdas, se você fez adição para completar volume no fermentador ou na fervura. Tudo isso vai servir para, no final, você entender o que você tem como produto, como cerveja, no término do seu processo. E o último ponto, melhor parte, né? É o final, mas é a melhor, é provar. Então, a gente prova cerveja, compara ela com aquilo que eu estou querendo, o estilo, ou uma cerveja, se for um clone. E aí eu vou olhar vários aspectos, aparência, coloração, espuma, aroma, amargor, sabor, sensação de boca, corpo, transparência. E além disso também vou tentar detectar, tentar sentir se existe alguma coisa estranha nela. Particularmente aromas e sabores que não deveriam estar ali presentes, os famosos off flavors. Então a gente procura ver se aquela cerveja está aparecendo algum defeito nela.
E aí ficam algumas dicas na hora de você provar e degustar a sua cerveja. Primeira coisa, é interessante que você prove ela um pouquinho mais quente do que normalmente você beberia. Porque assim, toda a parte aromática, toda a parte sensorial, toda a parte degustativa da sua cerveja vai ficar um pouco mais, diria assim, intensa. Então, se tiver algum defeito, você consegue pegar ele aí. Para isso, então, alguns copos são melhores de utilizar do que outros. Então, tulipas são muito boas, o goblet, aqueles copos onde particularmente a parte aromática fica bem evidenciada. E aí, meu amigo, prove uma, prove duas, prove 3 vezes a sua cerveja até você ter certeza do que você está sentindo, do que você está experimentando. Além disso, a gente recomenda você evitar o consumo de comidas gordurosas ou muito condimentadas antes de provar a sua cerveja. Dessa forma, então, vamos mostrar para vocês um exemplo. Eu gosto muito dessa cerveja, que é a Pilsner Urquell, e já há um tempo que eu tenho namorado a ideia de fazer um clone dela. Então, esse é o meu objetivo, fazer um clone da Pilsner Urquell. Bom, por que eu vou fazer essa cerveja? Porque eu gosto muito dela. É uma cerveja leve, suave, muito gostosa. Tem um amargor que não é agressivo. E é uma lager. A mim me agrada muito as cervejas lager, particularmente a Pilsner Urquell. Foi então no BJCP dar uma olhada nesse estilo de cerveja. E aí ela é uma Czech Premium Pale Lager, o estilo 3B do BJCP, aqui na página 8 dessa tradução, né? E aí vocês têm uma foto com tudo que cita esse estilo de cerveja. Eu não vou ficar aqui lendo isso, mas está aí a impressão geral, uma lager tcheca rica, com muito caráter de malte, lúpulo e com final longo e arredondado. Os aromas, notas maltadas ricas, destacando pão. Aparência dourada, dourado profundo, transparente, a nitidez cristalina, espuma branca, cremosa, densa e duradoura. O sabor da Pilsner Urquell, a sensação de boca, corpo médio, carbonatação moderada baixa. Comentários sobre o estilo. A história, primeira produção dela em 1842. Os ingredientes, isso é legal pra gente, ó. A água tem que ser mole, lúpulo da variedade do Saaz, malte e fermento lager tcheco. Comparação de estilos, então ele compara com a German Pils e com a Czech Pale Lager. As estatísticas vitais, isso aí pra gente é bem interessante. A OG, a faixa aí, a faixa da FG, o amargor IBUs, a coloração em SRM e a faixa de álcool ABV 4,2 a 5,8%. Exemplos comerciais, está aqui a nossa, a Pilsner Urquell. E aí a gente vai também provar para ver os exemplos variados que tem aí, ó. A Paulistânia tem uma versão, a Stella Artois, a 1824 Migração tem uma Pilsner, a Ribeirão Lager, essa aqui é Odin, acho que é a Carioca Odin, tem uma Czech Premium Pale Lager também. E aí nós vamos então fazer a nossa receita. Os ingredientes, você vê que o BJCP dá muito pouco para a gente de ingrediente. Então eu fui atrás das receitas do Bia Smith para ver o que o pessoal estava fazendo no estilo Premium Pale Lager. Achei 15 receitas que utilizavam só grãos, que são as que me interessam, porque eu não mexo com extrato, só mexo com grão. Então, o que o pessoal estava usando de grãos? Malte do tipo Pilsner, de 100 a 80%, sendo que os outros que podem ser usados são o trigo,
Carapils, Munique, Aveia, Viena, Melanoidina, malte acidulado, Cara Boêmia ou Caramel 20. Lúpulos, aí o Saaz ganha disparado, mas também pode ser o Hallertau Mittelfrüh, o Hallertau Magnum, o Marinka, esse eu não conheço, nunca nem ouvi falar desse Marinka, o Cascade e o Southern Cross. Fermentos, aí os fermentos são fermentos do estilo tcheco, Czech Pilsen Lager, Pilsner Lager, Urquell Lager, e um cara fez aqui com fermento Nottingham. Adjuntos, nenhum. Essa receita não leva nenhum adjunto, ninguém nunca usou nenhum adjunto. Processos de mostura de braçagem. Então a infusão sacarificação em torno dos 66,7 graus centígrados por 1 hora, 75 graus para fazer a estabilização do mosto, mash out, 10 minutos. Aqui também algumas pessoas usam etapas como repouso ácido, repouso proteico, às vezes até mais. Tá? Mas aí eu preferi manter o mais simples possível. Em termos da fermentação e maturação, algumas pessoas usam uma fermentação a nível lager com uma única etapa, outros fazem com 2 etapas, e um cara fez uma fermentação do tipo ale com 2 etapas. O invase pode ser em garrafas, em kegs ou em post mix. Então vamos aí a minha receita. Eu vou produzir então 10 litros dessa Czech Premium Pale Lager. Bom, para esses 10 litros aí, no BJCP eu montei minha receitinha. Vou usar aí malte agrária, 87%, um pouquinho de Viena, 10, 11%, um pouquinho de aveia, 2%, o fermento Lager europeu, e vou utilizar como lúpulo o Lublin, que é um lúpulo polonês. Aqui embaixo dá para a gente comparar os estilos. Ó. Minha OG prevista está em torno de 1051, ali mais ou menos pela metade. O IBU eu quis manter ele bem baixo, porque eu faço no tio. Então, com demora de esfriar o mosto, o lúpulo ele dá uma amargada um pouco mais. Então, eu puxei para baixo, deixei ali em 31,7 IBU. Se ele subir um pouquinho, ainda está dentro do estilo, até 45. A cor está aí, 7,3, também deixei bem baixinha, porque a carga térmica ela dá uma incrementada na cor. Como o mosto vai ficar aquecido por um tempo, eu deixei a cor no limite inferior do estilo. E o ABV está ali em 5%, bem no meião. É isso que acabei de falar, então esqueci que tinha já esse slide específico sobre a comparação do estilo. Então já falamos sobre isso, vamos para frente. Abraçagem, vamos fazer ela a 67 graus por 75 minutos e depois vou subir para 75, 76 graus, fazer o mash out, faço a fervura e já para vocês verem, ó, uma parte do lúpulo, 10 gramas, vai ser adicionado antes da fervura iniciar, First Wort Hop. Então, eu já vou adicionar 10 gramas aqui. Depois eu vou adicionar 10 gramas do lúpulo com 60 minutos, assim que abrir a fervura, vai ferver por 1 hora, e depois com 30 minutos eu vou colocar mais 5 gramas do lúpulo Lublin. Daí eu faço um recuo, deixo 1 hora descansar, passo para o meu fermentador, deixo na geladeira a 12 graus pela noite. No outro dia eu vou inocular o fermento. Então nós vamos manter aí para a fermentação por 14 dias a 12 graus. Terminou esses 14 dias, eu vou aumentar para 16 graus por 3 dias para fazer o repouso do diacetil, e depois eu vou baixando devagarzinho essa temperatura durante 30 dias, fazendo o lagering, a maturação, condicionamento dessa minha lager. No final aí desses 47 dias eu engarrafo ela em vaso e vou tomar. Vou engarrafar ela, vou utilizar primer
açúcar, uma parte eu vou colocar no iCeg para engarrafar, para carbonatar forçado, e a outra parte eu vou refermentar, fazer o prime com açúcar. Claro, aquela que está na garrafa, ela vai ficar um pouco aparciada porque vai ter levedura de suspensão. Mas a que for para o iCeg, que vai ser carbonatada, eu espero que fique transparentésima, limpíssima. Dessa forma, então, é mais ou menos assim que eu monto as minhas receitas. Espero que você tenha gostado. Qualquer comentário, deixa aí embaixo pra gente. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí para nós, ative o sininho para receber as notificações, compartilha, divulga, ajuda o canal da gente a crescer, prestigia o nosso trabalho aí. Um grande abraço e até a próxima.